período de pandemia que a gente está vivendo, todo mundo faz algumas comparações, é normal. Todo mundo não, né? É ruim falar todo mundo. Eu odiava que minha filha falasse todo mundo, todo mundo. Você não é todo mundo. Mas vamos lá. São as notícias da terceira onda. Alguns dizem que nem acabou a segunda onda e acabam fazendo comparações à gripe espanhola. Então, para deixar claro, para separar as coisas e para dar também a quem está assistindo os vídeos, quem está acompanhando os vídeos, quem está acompanhando as notícias, a informação que é preciso para você separar uma pandemia da gripe espanhola, que também foi uma pandemia, né? Mas para dar munição para vocês, para municiar vocês de informação, né? Por que isso? Porque para evitar contradições históricas e para você tomar as suas próprias conclusões do que está acontecendo. Então, eu não vou tomar partido de quem quer tomar vacina, quem não quer, quem quer, não vou ser eu que vou dizer isso, também não vou colocar minha opinião aqui. Mas eu vou deixar para vocês o que foi a gripe espanhola, aonde ela começou, por que ela começou, quais foram os quesitos adotados para ela se tornar talvez tenha sido uma das maiores pandemias que o planeta já viu, né? Isso aconteceu lá em 1918, na Primeira Guerra Mundial. Então, é uma aula, vai ser um pouquinho longa e vou falar para vocês sobre a gripe espanhola, mais uma vez, dando a vocês informações para tirarem suas próprias conclusões, se dá para comparar a gripe espanhola com a pandemia do Covid, que está acontecendo, é real, está acontecendo. Então, vocês tomem suas próprias conclusões a partir da aula de hoje, que é a gripe espanhola. Discovery, nominal MECO, OMS 1 not required. Espanhola, é certo dizer que a gripe é espanhola? Não é legal dizer que a gripe foi espanhola. Foi uma propaganda, foi mais uma ação de marketing por alguém que não queria participar da Primeira Guerra Mundial, né? Então, atacar a Espanha. Mas eu vou deixar para vocês, vou dissertar para vocês o que foi a gripe espanhola. E até hoje, mesmo com todos os estudos científicos que a gente tem hoje, nós estamos em 2021, a gente não sabe se essa gripe começou na Espanha, já que ela ganhou o mundo, né? Então a gente em 1918 não tinha como achar o paciente zero. E vale lembrar, a gripe espanhola ela foi conhecida em 1918, mas investigações atuais mostram que ela antecede 1918. Ela está no planeta há mais tempo do que 1918. 1918 é quando ela se propaga. Então, vamos lá falar da gripe espanhola. Também conhecida como gripe de 1918. Foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, ela infectou uma estimativa, né, de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial da época, de 1918. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões e possivelmente chegar até 100 milhões, tornando a gripe espanhola, ou gripe de 1918, uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza H1N1, sendo a segunda em 2009. Em 2009, eu estava vindo da Venezuela, todo mundo com pavor, a gente não podia espirrar, não podia tossir, e quando a gente desceu no Galeão, tinha uma barreira sanitária, onde estavam se aferindo temperaturas e observando quem estava tossindo, quem estava espirrando, quem estava com sintomas que lembrassem febril ou que te deixassem um pouco abatido, tu era observado o tempo todo, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu lembro que eu estava fazendo uma temporada em Mérida, na Venezuela, e as pessoas ficavam observando, todo mundo já estava com muito medo, né? Mas vamos voltar para a história, que é o que interessa. Para manter o ânimo, o ânimo dos apoiadores da Primeira Guerra Mundial, minimizaram os primeiros relatos da doença e sua mortalidade na Alemanha, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos. A Espanha ficou fora da guerra. A Espanha ela não quis participar da guerra. O rei Afonso estava bem doente, então tinham outros, depois tu vai procurar, né, sobre a Primeira Guerra, porque a Espanha ficou de fora. Mas aí, já viu, né, vão massacrar a Espanha por causa disso. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. Eu estou lendo aqui para ficar mais fácil para você, agora volta para minha cara feia.
O que acontece? Como a Espanha estava fora da guerra, ela não quis participar, tinha um rei doente, já tinha problemas dentro do país, o que aconteceu? Quem estava apoiando a guerra, quem estava em guerra, começou a botar na conta da Espanha tudo de ruim que estava acontecendo na Europa. Grossamente falando, propaganda negativa em cima da Espanha. Então, quando começam os casos de gripe, quando começa a se espalhar, as pessoas começam a ser acometidas da gripe de 1918, o que a gente vai fazer? O que a gente não? O que eles fizeram? Olha, é a Espanha. O rei já está doente, o país já está meio detonado nisso aí. Provavelmente essa gripe veio da Espanha, né? Mas dados históricos epidemiológicos não são adequados para identificar a segurança da geografia da pandemia. Como eu disse, não dá para afirmar a origem da gripe de 1918, né? Então, como eu disse, né, mais uma vez, vamos atribuir ao galho fraco de quem estava no parquinho brincando de guerra, né? Então, botaram na conta da pobre Espanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países aliados frequentemente chamaram a pandemia de gripe espanhola, né? Isso ocorreu principalmente porque a pandemia recebeu maior atenção da imprensa espanhola, né? Então, tudo que estava atrelado, que estava acontecendo de ruim durante a Primeira Guerra Mundial, vai ser atribuído à Espanha por não estar participando diretamente da guerra, né? Outro agravante também da gripe espanhola, da gripe, foi o seguinte, porque quando a gripe se propaga na Europa, é um momento, é a Primeira Guerra Mundial, cara, olha onde a gente estava em 1918, você imagina, a Primeira Guerra Mundial foi chamada também de Guerra das Trincheiras. A Europa foi toda cavada em trincheiras. Isso é uma guerra medonha, morreu gente demais, foi uma guerra burra, uma guerra parecia um faroeste italiano mal feito, todo cavado dentro de buraco. As pessoas estavam dentro de trincheiras, estavam molhadas, estavam sentindo frio, estavam sentindo fome, debilitadas, semanas dentro da lama, e cara, e acometidos de repente do H1N1. Então não era só o vírus que estava matando, tinha outras coisas que estavam matando. Então, quando esses soldados, essas pessoas eram infectadas, elas eram amontoadas em centros de tratamento. As fotos vão estar passando aí enquanto eu estou falando. Não tinha a menor preocupação do vírus estar passando de um para o outro. Ia morrer médico, ia morrer enfermeira, ia morrer o carregador do carrinho que puxava os corpos, ia morrer o coveiro, ia morrer todo mundo, porque não tinha saneamento básico. Não tinha o hábito de higienização de mãos. A máscara, que depois vai ser usada, vai estar aparecendo nas fotos aí, as máscaras, foi uma coisa que a preocupação veio depois, mas até se tomar ciência da propagação do vírus, né, do H1N1, muita gente morreu contaminada. Então o vírus ele não foi só espalhado pelo vento, ou por contato, por apertinho de mão, ou por uma espirrada. Não, ele foi propagado pela falta de higiene que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial. O mundo estava parado ali, o mundo não, né? A Europa estava parada ali. Então o que vai acontecer? Vai virar praticamente uma disseminação, uma bomba de disseminação. Não tinha ninguém para segurar, não tinha nada, não tinha vacina, né? Não tinha higiene. E os soldados se amontoando numa guerra. Então o vírus ele passou para os dois lados, ele passou para a Alemanha, ele passou para a Itália, ele passou para a França, para Portugal, vai chegar na China, vai chegar no Japão, e o vírus vai se propagar o tempo todo. Houve alegações que a pandemia surgiu, olha isso, surgiu nos Estados Unidos. O historiador Alfred W. Crosby afirmou em 2003 que a gripe se originou no Kansas. E o popular autor John Barrett descreveu no condado de Haskell, Kansas, que o ponto de origem foi lá, foi no Kansas. Também foi declarado pelo historiador Santiago Mata em 2017 que no final de 1917 já havia a primeira onda de epidemia em pelo menos 14 campos militares nos Estados Unidos. Um estudo de 2018 relata, os médicos, né, vão relatar que a doença provavelmente, olha, em 2018, provavelmente saiu dos Estados Unidos, do Kansas, né? Então, olha isso. Vamos culpar a China mais uma vez? Vamos culpar a Espanha? Não, cara, olha, eu li para vocês aqui. Foi agora, né? 1918, 2018, são estudos atuais
que mostram que essa gripe, ela aconteceu, provavelmente tenha nascido, sido gerado nos Estados Unidos, no Kansas, e tenha sido levado para a Europa pelos soldados. No Brasil, né? No Brasil a gripe chegou aqui pelo navio inglês Demerara, que estava vindo aonde? De Lisboa, né, cara? Que ele desembarcou em Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Ele fez 3 escalas, né? E os marinheiros estavam de serviço em Dakar, no Senegal, desembarcaram primeiro no porto de Recife e pouco a pouco esses marinheiros eles embarcavam, desembarcavam e acabaram espalhando os focos em várias cidades do Nordeste e depois em São Paulo. São Paulo teve uma onda bem grande de H1N1, da gripe espanhola, que matou bastante gente. Eu não estou com os números aqui, mas se eu achar eu boto aí na tela, vai estar aqui em cima em algum lugar, né? Estou falando direto, então não vou parar agora para pesquisar. Foram 3 ondas da gripe, né? A primeira onda foi considerada a mais branda, tenha sido em março de 1918, aonde? Nos Estados Unidos, no Kansas, né? A segunda onda aconteceu quando ela percorreu os Estados Unidos todo e teve uma taxa de letalidade. Letalidade não, ninguém nasce, né, no meio do vírus, né, morre, nasce mas morre, ou não também. Mas a letalidade foi de 6% a 8%. E a terceira onda foi mais moderada, foi no início de 1919, foi em fevereiro daquele mesmo ano, mas os números são contraditórios, não vou botar, porque já tinha matado bem menos pessoas. Só para dados estatísticos, né, na população mundial em 1918, né, era de 1,8 a 1,9 bilhões de habitantes, né? Então a estimativa é que o vírus tenha matado entre 18 e 20, de 1 a 6% da população mundial, né? Então o H1N1, que é a gripe espanhola, tu não sabia, agora tu sabe, tu fala gripe espanhola, mas a gripe espanhola foi o H1N1. Então, para resumir, para o vídeo não ficar também tão longo, né? Então, se tu quer mais informações sobre a gripe espanhola, claro, tu vai encontrar no Wikipedia, tu vai encontrar na internet, em outros sites, dá um Google lá e tu vai achar. Mas o mais importante é entender, como tu é estudante de história, que o vírus, ele para se propagar, ele precisa dos seus vetores, ele precisa, se ele é aerosol, se ele vai ser espalhado por contato, se ele vai ser disseminado por N fatores, pelo vento, pela chuva, coração, vai planeta, não importa. O importante é que o sistema de higienização, o sistema de saúde da época era precário em 1918, nós não tínhamos nem 1/3 do que a gente tem hoje de saneamento, ainda mais dentro de uma guerra. A Guerra das Trincheiras tu vai achar fácil na internet, se tu quiser comprar livros na Amazon também tem. E tu vai entender melhor qual foi o potencial disso durante a guerra, né? E por que a sujeira, por que a falta de higiene desses soldados pobres, coitados, estavam brigando por causas que, meu Deus, a maioria nem sabia. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra bizonha. Se tu for ler um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, tinha gente que nem sabia para onde estava indo, as pessoas estavam comemorando, fazendo piquenique para assistir pancadaria, é verdade. Então, tem um caminhão de lixo chegando aí, mas tá fazendo barulho, mas dá para filmar. Mas o legal disso é que no meio dessa loucura toda, no meio de um mundo que não se preocupava com o saneamento básico, o vírus veio e se propagou. E matou de 1 a 6% da população mundial, que era quase 2 bilhões, né? 1,6, 1,8, vamos lá. Então, já te dei informação, tu quiser mais informação, tu vai para a internet procurar. E o mais legal, agora com essa informação, quando alguém falar de coronavírus é igual a gripe espanhola, que a gripe espanhola matou igual, cara, as informações estão lá, cuidado com o que as pessoas falam, porque as fontes das pessoas são outras pessoas, né? É aquela história, ouvi dizer é terrível. Como assim, ouvi dizer? Não, cara, você não ouviu dizer. Vai pra internet, procura lá, e é isso. Eu tô gravando um sábado, a obra aqui do lado não para, é terrível, então vou ter que parar por aqui, senão vai sair os entulhos caindo do prédio aqui do lado o tempo todo. Muito obrigado pela aula de hoje,
Fiquem com Deus, uma boa semana. Eu não sei quando você vai assistir isso. Um bom início de semana, um bom final de semana. E uma dica, cara. Além de ficar na história, assina o canal. Mas uma dica, quando alguém falar pra você, ouvi dizer, ou pesquisei na internet, cara, não confia. Vai buscar a fonte, ok? Agora, se tu quer tomar vacina, se não quer tomar vacina, se foi igual, não foi igual, é um problema teu, tá? Isso é menor do teu pai. Meu pai. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus e obrigado pela aula de hoje. Tchau, tchau.